que a todos conhecia, filho de Dona Maria, ele se chamava João. Ele era um menino diferente e ao mesmo tempo igual a gente, curioso e brincalhão. E quando antes do almoço a mãe pedia: lava a mão, vem com a Maria, põe água e sabão, ele dizia: ai, que bobagem, me deixa, tira da sua cabeça, a mão não tá suja não. Mas veja bem, olha só como é a vida, mudou tudo, transformou o dia a dia, fez da vida dele confusão. Veja que estranho, agora em vez de ir pra escola, joga bola e até brinca lá fora, ele fica dentro do portão. E João foi ficando chateado, com raiva, entediado, dava medo, um comichão. Ai, meu menino, por favor, não fique triste, para tudo sempre existe uma boa solução. E sua mãe uma boa ideia então teria, linha agulha juntaria alguns tecidos de algodão e costurou uma máscara para ele. Um super-herói inteligente se juntaram na missão e fez de conta que o perigo ele via, com sua máscara então defenderia. Viu que não era um bicho papão. E para a pia a batalha se estendia, grande luta então o entretia, guerra feita de água e sabão. E assim cansado o menino se encontrava, a vitória alcançada deu lugar à exaustão. Ele sabia que o herói que existia estava lá dentro e podia morar na imaginação. E logo, logo, te prometo, meu menino, não fique assim aflito, sairemos do portão. Vamos pro parque, passear lá na pracinha, abraçar nossa vizinha, viajar de avião. E hoje em dia, quando está muito irritado, João corre e voa logo pro seu quarto, brinca com a imaginação. Foi dia desses que, mesmo triste com a vida, chamou a mãe e junto com a sua família, ele fez essa canção. Fabi, seu microfone está fechado. Olá, olá, olá. Como sempre, sejam todos boa noite, sejam todas, todos e todos muito bem-vindas. É um prazer estar aqui essa noite com vocês. Eu me chamo Fabiana Oliveira Canavieira, sou professora da Universidade Federal do Maranhão, pedagoga formada por essa universidade, pesquisadora da área de educação infantil, militante da Campanha Nacional pela Educação, do MIEIB, da rede, né? E agora dessa frente, né, essa linda frente nordestina, que chama Frente Nordeste Criança. É o movimento que eu me integro mais recentemente e que vem compondo esses painéis, esses lindos painéis temáticos. Eu quero saudar nossas convidadas, né, para esse 11º painel, titulado Rede de Apoio, o que é e qual sua importância para mulheres e crianças. E saudar minhas companheiras e companheiros da Frente de Criança, que vem contribuindo, né, construindo esses painéis intersetoriais em debate sobre infância, saúde, direitos, educação com saúde.
A gente vem construindo esses painéis de forma integrada, dialógica, articulando de norte a sul do país, mas principalmente nordestinas e nordestinos. Os meus colegas que antecederam fizeram mediações brilhantes, temos falas que vão entrar para a história, na defesa, na luta por direitos, de diferentes comunidades, diferentes territórios, homens e mulheres, aí na defesa desses direitos. Hoje, nós temos 3 convidadas, tá? E eu vou começar apresentando a Madava Hari, que é professora da Rede Municipal de Jaboatão, dos Guararapes, historiadora, pedagoga, mestranda na UFRPE, pesquisa sobre maternidade e políticas públicas direcionadas às mães na pós-graduação. E é mãe solo de 3 crianças. Ela vai falar um pouco para a gente daqui a pouco sobre essas crianças e sobre tudo isso. Professora Suzana Marcolino, doutora em educação, professora do Centro de Educação da CEDU, da UFAL, membro do GEPES, grupo de pesquisa, e do Comitê Gestor do Fórum Alagoano em Defesa da Educação Infantil, mãe solo do Francisco, que tem 6 anos e que é um lindíssimo. Josi Gomes, querida conterrânea maranhense, graduanda em psicologia, membro da União Brasileira de Mulheres e da Rede de Mulheres Negras do Maranhão, foi chefe do Núcleo de Juventude da Secretaria da Mulher do Estado do Maranhão, é vice-presidente da União da Juventude Socialista no Estado e atual candidata a vereadora de São Luís, junto a um coletivo de mulheres denominado Elas. E a Josi, por causa da agenda de campanha, está entrando daqui a pouquinho. Não temos, queria iniciar saudando vocês dentro dessa temática, mas de uma forma contextual. A gente não tem vivido dias fáceis e nem tranquilos. Foram perdas de vidas, perdas em cima de perdas, perdas de vidas, perdas de direitos, que estão virando o nosso novo, parecem e querem virar o nosso novo normal. E isso não pode nem deve ser naturalizado. O país está em chamas, vem sendo destruído de diferentes formas, vivendo a primavera mais cinza da nossa história. Obscurantismo, fome, morte dos povos originários, das pessoas pretas, feminicídio, infanticídio, viraram cenas que se repetem e se repetem todos os dias nesse país, matando, adoecendo, aterrorizando, silenciando, mas também levando a diferentes formas de resistência e de luta. Nós, mulheres brasileiras, responsáveis por mais de 55% dos lares desse país, somos a família brasileira de uma forma ampliada, nada tradicional. Somos aquelas que cuidam da casa, da alimentação, das nossas filhas e filhos, de sua educação, saúde, alimentação, bem-estar, lazer e tudo mais. Umas ainda do sustento de outros membros familiares, por vezes, cuidam de diferentes formas dos seus companheiros e companheiras. Quem cuida de nós? Sobrecarregadas, subempregadas, vulneráveis, violentadas, doentes, discriminadas e estigmatizadas. Lutar, resistir, persistir, partilhar, juntar, solidarizar, democratizar. São práticas coletivas e não nascem naturalmente, por geração espontânea. Precisam ser articuladas, fomentadas, alimentadas. Gostaríamos de ouvir essas mulheres, suas experiências profissionais, pessoais, seus ativismos, estudos sobre como podemos formar redes de apoio. Primeiramente, queremos saber o que são redes de apoio, e o que uma rede de apoio pode representar na emancipação de mulheres. Eu queria começar com essas provocações, saudando vocês,
convidando, convocando a professora Suzana Marcolino para introduzir a fala. Josi, querida, seja muito bem-vinda entre nós. Já fiz sua devida apresentação. Daqui a pouco a gente te chama, tá? Para fazer uma fala. Vamos conversar com a professora Suzana Marcolino, tá? E aí seguimos para você. E aí depois passamos para a Madava e escutamos as perguntas e dialogamos em cima delas. Querida Suzana. Seu microfone está desligado, Suzana. Eu sempre cometo essa gafe do microfone. Que eu estava aqui toda envolvida com a sua fala, com a sua apresentação, que foi linda, né? E muito do que você falou, né, foi uma das inspirações que me movimentou a produzir uma reflexão sobre a questão, né, das mulheres e das crianças. Das mulheres e das crianças juntos em casa, das mulheres e das crianças juntos na escola, né? E aí, eu, depois da maternidade, em muitos momentos que eu comecei a viver eu e meu filho, né? E eu senti a fé de apoio, mas eu também comecei a refletir sobre a potência dessas relações entre mulheres e crianças, né? E é um pouco disso que eu vou conversar hoje aqui. Eu quero dizer que eu não sou exatamente uma estudiosa, né, desse assunto. O meu tema de estudo é a brincadeira. Eu tenho estudado bastante o feminismo, porque eu acho que não é possível viver, ser mulher, ser mãe, ser profissional, defender a educação infantil, sem conhecer, sem debater, sem defender o feminismo, né? Então, o feminismo é uma dimensão da minha vida, da minha luta, do meu modo de ser, do meu modo de sentir, do meu modo de pensar, né? Embora eu não seja, né, uma grande estudiosa do feminismo, acho que a gente não pode viver sem ele, principalmente nos dias de hoje, né? Então, quero dizer que eu me senti provocada a colocar isso no papel a partir de uma iniciativa chamada Maternidades Plurais, diferentes relatos e aventuras e oceanos das mães cientistas na pandemia. Então, essa iniciativa é que as mães pesquisadoras, cientistas, fizessem relatos das suas vivências durante a pandemia, né? Quero colocar para vocês, né, o que eu acho que são os elementos que eu tentei, que eu coloquei, que eu trago, que eu tento refletir, né? Para mim tá aparecendo bem pequenininhas letrinhas, acho que para vocês também, né? Mas aí eu vou lendo, né? Então, eu parto de uma ideia que existe um encontro entre mulheres e crianças e que esse encontro é histórico-social, né? Mesmo se a gente considerar que a mulher tem uma questão biológica, que é o gerar o filho, amamentar o filho, né? A questão de mulheres e crianças, né, ser reservados para elas na sociedade um certo espaço social e uma forma de cuidar e uma forma de se relacionar é histórico-social. E que isso deixa marcas, né, nas formas de agir, pensar e sentir de mulheres e crianças, né? Que há uma potência nesse encontro, né? Que embora haja uma série de dificuldades, há também nesse encontro entre mulheres e crianças alguma potência, né? E que eu penso, né, que é preciso reivindicar o apoio, cuidado, né? O cuidado aqui vai ser entendido como um elemento, né, como a Leia Tiriba discute, né, da experiência feminina. E a desvalorização do cuidado tem sido um elemento do patriarcado, né? Então, nós, mulheres, aí não estou fazendo uma discussão individual, mas estou fazendo, né, mulheres enquanto uma categoria social, né,
nós temos, né, nós historicamente produzimos conhecimentos, né, sobre o cuidar, e faz parte do patriarcado a desvalorização disso. Pode passar o slide, né? Eu quero dizer, né, que as minhas inquietações sobre o tema, elas ficaram mais aguçadas ainda depois que, para comecinho da pandemia, sobre os direitos das crianças, né, eu visitei para me inspirar o trabalho Êxodos do Sebastião Salgado. E o Sebastião Salgado, porque o Sebastião Salgado tem uma fala sobre as crianças, dizendo como as crianças conseguem lidar com situações muito difíceis, mesmo sendo os fisicamente mais frágeis, né? Quando eu fui olhar esse trabalho, eu também percebi que muitas das imagens produzidas pelo Sebastião Salgado traziam as crianças e as mulheres e as crianças, né? Essas são imagens que eu estou mostrando para vocês, são imagens, né, produzidas pela Zezé, que é a coordenadora União por Moradia Popular de Alagoas, aqui de Maceió, né? E retrata uma ação de doação de alimento em uma das ocupações aqui de Maceió, né? Pode passar. Isso, aqui é a coordenação, né, do movimento, que é feita, né, as integrantes são majoritariamente mulheres, né? A gente tem essa característica do movimento de moradia das mulheres serem a direção do movimento, né? Pode passar. Aqui, né, também imagens dessa ação de, né, doação de alimentos, e que a gente percebe, né, que quem povoa, né, são as mulheres e as crianças. Pode passar. E aqui também, né, vejam que, né, a mulher está carregando um bebê, tem uma criança menor e a criança está carregando, né, a caixa com as doações, né. Nesse sentido, né, é que quando eu fui escrever esse texto, eu pensei na minha experiência e eu também pensei na experiência de outras mulheres, né? Então, por isso que eu chamei o texto e minha reflexão foi no sentido de mulheres e crianças na pandemia, sozinhas outra vez, né? Quer dizer, mais uma vez, as mulheres estão sozinhas? Pode passar. E eu falo da minha experiência, do meu lugar de professora, né, de filha de operário que estudou na escola pública e que hoje é professora universitária, né, mas que se reconhece e se identifica com a luta e a vida das outras mulheres, né. Por isso eu faço, e pensando nisso é que eu faço a reflexão sobre os espaços sociais reservados para as mulheres e as crianças. Pode passar. Bom, esse aqui, né, é um desenho da pesquisa da Ana Paula Gibin, né, e que ela queria saber como é que as crianças na educação infantil, como é que as crianças vão construindo a representação das mulheres, né. Ela percebeu que as crianças têm uma tendência a desenhar, fazer o desenho das mães dentro da casa, ou seja, no espaço privado, né? Quando eu falo, né, que esse encontro de mulheres e crianças é uma construção social, eu me apoio um pouquinho, né, na ideia de uma feminista francesa, né, e que ela vai dizer assim, olha, né, a infância, a gente já conhece essa discussão no campo da educação, né, e até da saúde, da assistência social, que a infância é uma construção social. Junto com essa construção social, infância, né, se produz uma série de conhecimentos que vão dizer da necessidade de proteção e cuidado da criança.
Só que a sociedade, segundo essa feminista francesa chamada Badinter, ela vai dizer o quê? Que a sociedade se desresponsabiliza do cuidado e responsabiliza a mulher por esse cuidado. E faz um processo muito cruel, que é a naturalização do cuidado, ou seja, é natural da mulher cuidar, né? A Ana Paula Gibin, ela vai dizer assim, olha, muitos desenhos vão representar essa ideia da naturalização do cuidado, na medida que colocam a mãe sempre no cuidado e na casa. Pode passar. Ao mesmo tempo, ela coloca, né, que há elementos de transformação, que as crianças também vão desenhando as mães em espaços públicos, né? Aqui é um desenho, né, do meu filho Francisco, que ele chega para mim e fala, mãe, é você? E eu pergunto para ele onde é que eu tô, e ele fala na porta do museu. Então, essa não é um desenho do meu filho, porque eu ia tirar mais foto dos desenhos da Ana Paula, mas não ficaram bons, ficaram muito embaçados. Então, eu coloquei esse que eu já tinha. Então, o que eu quero dizer é que esse encontro, né, entre mulheres e crianças, mesmo no espaço privado, no cuidado, né, ao mesmo tempo, né, que ele sobrecarrega a mulher, né, ele está sendo produzido aí algumas mudanças, tanto pela luta das mulheres, como pelos espaços públicos que as mulheres brigam, né, para ocupar. No caso da gente, professora universitária, a gente caminha em cima de uma corda bamba, porque a gente também está ocupando um lugar que historicamente não é das mulheres, é o dos homens. Porque o lugar da razão, da racionalidade, do público, ele é um lugar, né, que o patriarcado coloca para os homens. E nós, mulheres, lidamos cotidianamente com comportamentos e atitudes que refletem isso, né? Dos nossos colegas de trabalho. Como, olha, gente, eu preciso sair porque eu preciso buscar o meu filho. Pô, mas sempre tem que sair mais cedo? Ou quando dizem assim, mas assim, eu não posso ir na reunião no sábado, eu não posso fazer, né, trabalhar no sábado. E é dizer assim, você não tem onde deixar o seu filho, né? Você não pode deixar o seu filho em algum lugar? Então, isso cotidianamente, as mulheres que têm filho e que ocupam um lugar público, elas estão vivendo. Que, para mim, é uma vivência de tentativa de silenciamento das mulheres mães trabalhadoras e de invisibilidade da maternidade, né? Eu assumi para mim mesma que eu não escondo mais a minha maternidade. E isso aconteceu por conta de uma atitude, não minha, mas do meu filho Francisco, né? Porque uma vez eu estava num evento, eu ia falar numa mesa na Universidade Federal de São Carlos, e não tinha com quem deixar o Francisco, e levei o Francisco comigo, e disse a ele que eu ia falar lá na frente, e que ele podia ficar com as minhas amigas, que elas iam cuidar dele, mas ele não quis ficar, ele quis subir no palco, né? E quando chegou a minha hora de falar, ele disse assim, mãe, agora é a nossa vez. E eu falei, agora é a nossa vez. E ele ficou comigo lá em cima. Quer dizer, ele me ensinou, ele me mostrou, né, que vamos acabar com esse lugar que as mulheres e as crianças têm de ficar no fundo da sala, em todos os lugares. Na universidade, eu tenho que cuidar para que meu filho não atrapalhe, eu fico no fundo da sala. No movimento social, as mulheres ficam na porta da reunião cuidando das crianças, para as crianças não atrapalharem, né? Então, vamos parar com essa coisa da gente ficar no fundo, desse silenciamento, dessa invisibilidade. Pode passar. E aí, então... Professora Suzana, né, 3 minutos. Eita! Tá certo, então. E daí eu queria falar um pouco também, né, dos
A Amelinha Telles, ela vai falar uma coisa, né? Que as mulheres, mesmo quando elas têm parceiros, elas se sentem sozinhas. Então, quando a gente está falando de sentimentos, de marcas, é desse tipo de coisa que a gente está falando. As mulheres, mesmo quando têm parceiros, se sentem sozinhas em relação ao cuidado das crianças. Por quê? Porque elas estão sobrecarregadas com esse cuidado. A elas é que cabe a maioria das decisões em relação aos filhos. E daí, né, que as mulheres se sentem sozinhos. Então, depois da maternidade, um dos sentimentos que mais me acompanhou foi o sentimento de solidão, né, de me sentir sozinha. E o outro, frente ao meu trabalho, foi de inadequação, né. Bom, como eu disse para vocês, né, eu acho que esses são sentimentos, né, que são produzidos nesse lugar que é imposto para a mulher na sociedade patriarcal, mas eu também acredito que esse encontro entre mulheres e as crianças, ele é potente, ele tem potências, né? Na minha experiência e com a reflexão que o feminismo me ajuda a fazer, eu penso que é necessário, né, que é importante tornar visível a maternidade, né, e que é importante a valorização do cuidado, sem deixar de problematizá-lo, porque, sim, existem questões, né, relativas ao cuidado das mulheres, sim, que a gente precisa discutir, que a gente precisa problematizar, né? As mulheres, às vezes, são violentas no cuidado, né? Mas isso tem a ver com a sociedade violenta que a gente vive e que as mulheres também sofrem, são objeto dessa violência, né? E que acabam reproduzindo isso nas suas relações, inclusive nas relações de cuidado, né? Mas o que eu quero colocar aqui é o cuidado como elemento, né, até de preservação da espécie humana, né? O cuidado como um elemento que possibilita que as novas gerações cresçam, se desenvolvam, aprendam e se transformem esse mundo, né? E a mulher, ela tem, né, historicamente, uma experiência em relação ao cuidado, que faz parte da experiência feminina, né? E que isso, então, né, deve pautar a reivindicação pela necessidade do apoio, né? As mulheres, sim, precisam de apoio. Para que as mulheres precisam? Por que as mulheres precisam de apoio? Para poder, né, participar da vida pública, usufruir da vida pública. E eu tenho certeza que quando mulheres podem usufruir e ter direito à vida pública, crianças também vão poder, né? Eu quero só lembrar aqui a fala de um velho, muito velho, que embora ele seja bastante criticado pelo feminismo, eu acho que ele tem uma fala muito importante, que é o Karl Marx. O Karl Marx diz: é preciso tirar a mulher da escravidão do lar, né? E eu acho que é isso. A gente precisa de rede de apoio para tirar a mulher da escravidão do lar. Então, a gente precisa de creche, né? A gente precisa das escolas de educação infantil, a gente precisa de outros serviços de assistência. É nesse sentido que a gente precisa de rede, né? As mulheres, elas estão acostumadas a criar redes, elas criam redes, geralmente com outras mulheres, né? Mas a gente precisa de políticas públicas que garantam, principalmente agora, nesse período de pandemia, né? Eu vou parar por aqui, né? E é essa a minha contribuição. Depois a gente pode conversar mais. Eu só queria falar um pouco dessa foto. Essa foto, para mim, representa um pouco da potência aí do encontro, do ponto de vista individual, minha e do meu filho, né? Ele falou para mim que ele queria tirar uma foto, agora na pandemia, né, no isolamento, e ele falou para mim que ele queria tirar uma foto que parecesse que ele estava voando, para eu tirar uma foto dele parecendo que ele estava voando, e daí a gente ficou treinando, e fez essa foto, que para mim inspira muita liberdade, né, então é isso, eu acho que liberdade para nós mulheres e para as crianças. Obrigada, Suzana, fala potente, inspiradora.
traz vários elementos para o nosso debate a seguir. Agradece ao Francisco para a gente também, tá? Pelo voo, né? Por trazer essa liberdade e te fazer refletir, nos fazer refletir, né? Sobre essa maternidade e essa mulher, mãe, professora, antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Obrigada. Josi, querida, teu microfone está desligado, pode começar ligando. Eu comecei fazendo uma provocação para a Suzana, que eu vou repetir para ti, né? O que a gente pode dizer, o que você diria para a gente que são redes de apoio, né? O que são redes de apoio? Como é que elas se formam, né? Por que elas são importantes nesse processo de emancipação das mulheres? E aí a gente quer muito te ouvir, né, da tua experiência como jovem, como liderança estudantil, como estudante de psicologia, né, pelas tuas andanças, militâncias, estudos, tem feito uma atuação nessa área, e aí pode contribuir muito conosco. Seja bem-vinda. Não te ouço. Boa noite. Você não conseguindo me ouvir direito? Não consegue me ouvir? Me ouve agora? Consigo. Gente, boa noite. Queria, inclusive, pedir desculpa pelo atraso nessa rindo para arrumar um lugar com Wi-Fi para conseguir, pelo menos, não cair a conexão. Então, a imagem não está muito ok, mas, pelo menos, estou esperançosa que não vai... Que a internet não caia, assim. A Suzana foi falando várias coisas, sabe, Fábio? Que eu fiquei assim, gente, eu vou embora, né? Não preciso falar mais nada, tá tudo certo. Porque eu acho que tem algumas coisas que elas precisam estar muito no nosso norte, assim. A gente está num momento em que tem se debatido muito sobre isso. Esse período da pandemia, inclusive, dentro do auxílio emergencial, quando foram se cadastrar a quantidade de mães solos no Brasil, né, que as mães solos tiveram direito a ganhar 2 parcelas, o valor de R$ 1.200, mais de 11 milhões de mulheres mães solos no Brasil. E isso eu estou falando das mulheres que eram para receber o auxílio emergencial. A quantidade de mulheres, né, de crianças que não tem nem o nome do pai no registro, a quantidade de mulheres que o cara só registra e vai embora, a quantidade de mulheres que tem que se virar nos 30 para... Eu estou falando isso dentro dos casais heterossexuais, né? Dentro ali das relações heteronormativas. Eu acho que disso só já seria um ponto importante para a gente falar sobre isso. Sobre como sobrecarrega as mulheres, inclusive do ponto de vista que é como se você fez o filho pela responsabilidade sua. Se vire aí com isso, sabe? E eu acho que esse já seria um ponto inicial do debate. Outra coisa que eu acho que é muito importante, para além do ponto de vista das mulheres, mas também das crianças, é da gente se dar conta que os direitos das crianças, né, da infância, do adolescente, tudo é muito recente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele completou agora 30 anos. Eu lembro que no ensino médio, só ela está falando algumas coisas, eu fui lembrando, eu tinha um projeto de pesquisa que era sobre a infância e o trabalho das crianças escravas em São Luís, né, da cidade aqui de Juiz, no século XIX. As vendidas como mercadoria nos jornais. Então, inclusive, esse entendimento da criança ter direito, da criança precisar de cuidado, da criança precisar... Tudo isso que a Suzana apresentou bem é muito recente, né? Partindo do ponto de vista histórico. Então, isso já... Acho que já é um outro ponto importante, inclusive, para a gente se dar conta, né? A questão, por exemplo, da mortalidade infantil, até hoje, eu acabei não conseguindo pegar a minha própria apresentação que a Fabi fez, mas recentemente eu estava de um comitê sobre mortalidade infantil no Maranhão, falando em 2020. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque a gente ainda vive numa realidade onde é uma realidade extremamente desigual, é uma realidade em que as crianças, estou falando, né, têm menos acesso a oportunidades,
dentro da desigualdade que a gente tem muita dificuldade. E aí isso se sobrecarrega, porque com todas as dificuldades, a responsabilidade elas colocam a gente relacionada à mãe. É a mãe que tem que lidar com isso, é a mãe que tem que lidar com a fome, é a mãe que tem que lidar com a falta de creche, é a mãe que tem que escolher como ela vai cuidar daquela criança, como é que ela vai fazer para trabalhar e tirar o sustento. Sabe? Então, são pontos como esse que eu acho que é importante, inclusive, a gente se atentar. Porque se normalmente, dentro de uma família classe média, por exemplo, ou de uma família que tem algum nível de estruturação, já é extremamente complicado, né? Já é extremamente difícil você ir ajustando, porque você consegue trabalhar, mas aí tem licença, e como é que você volta a trabalhar dentro de tudo isso, dentro dessa colaboração que nós temos, é ainda maior quando a gente pensa dentro das periferias e dentro desse sistema de desigualdade no Brasil. Porque a cobrança para a mulher é uma coisa absurda. E aí eu comecei falando, inclusive, do ponto de vista das mães solos, porque já é uma dificuldade, na realidade, que ela é muito difícil, e você não tem qualquer tipo de apoio. E aí a rede de apoio ela vai se transformando em algo que é extralar, inclusive. Né? É um negócio assim que acaba sendo extra aquele espaço, porque a mãe vai dando jeito com a vizinha, com a irmã, com a avó, com a tia, com alguém, ela é obrigada, inclusive, a tentar encontrar uma rede de apoio para conseguir garantir a sua sobrevivência, a sobrevivência da criança. Porque eu isso de perto, assim, antes de me licenciar, por conta desse período que está agora, tanto nessa questão da mortalidade infantil, mas também de uma realidade que trabalhava diretamente com mulheres e com meninas. Então, tanto desse ponto de vista, que ou a criança, né, nessa idade da primeira infância, como ela pode, para conseguir construir a rede de apoio, mas também acaba que com essas necessidades que se tem, por conta dessas dificuldades que se tem, as próprias crianças os mais velhos acabam servindo como uma espécie de, não sei se inclusive se eu posso falar dessa maneira, mas acaba servindo como uma rede de apoio dentro do lar. Esses dias eu visitei uma família que eram 4 crianças. E quem ajudava a mãe a cuidar dos menores era o mais velho, que tinha 6 anos de idade. E ela falava assim, eu só consigo dar conta porque o mais velho me ajuda. Eu só consigo lidar com isso porque o mais velho me ajuda. Sabe? E aí... E dentro disso tudo, tanto é o cenário que a gente tem, quanto existe uma sociedade que legitima praticamente esse processo. Que é dentro de tudo isso, é a responsabilidade da mãe de fazer, é a responsabilidade, ela tem que cuidar. Se a criança está na escola ou não está, ela tem que resolver. Ela tem que resolver o alimento, ela tem que cuidar se a roupa está limpa, se não está. Existe uma sobrecarga absurda para que isso seja feito. Inclusive, existe uma série de situações, pulando já para um outro ponto, que eu acho que é importante, inclusive, dentro desse processo da rede de apoio, é que em algumas situações a mulher está em relacionamento abusivo, ela está dentro de um lar abusivo, e ela se vê se colocando naquela situação, porque ela pensa, se eu sair daqui, eu vou precisar trabalhar. Vou deixar os meus filhos com quem? Eu vou fazer o quê? De que maneira que eu vou me virar em relação a isso? E eu, assim, diferente das outras palestrantes, eu trago muito relato da militância do que eu vou vendo no dia a dia. Não sou uma pesquisadora da área. Né? Então, inclusive, as minhas contribuições, elas são muito mais no aspecto de fazer reflexões sobre isso. Sobre o que é, dentro, tanto profissionalmente, quanto nesse espaço de militância, dos relatos que a gente vai ter acesso. Dos de acompanhar filhos, eu não tenho com quem eu possa dividir as tarefas, eu não tenho como fazer essa série de situações, então eu prefiro continuar nisso, porque senão eu não vou conseguir, não vou ter como lidar com a situação. Então, uma situação assim para as mulheres, uma situação assim para as crianças, porque, inclusive, aqui, Suzana, tu falou sobre esse debate de creche, aqui nesse período eleitoral,
que a gente está colocando muito o movimento de mulheres no Maranhão, colocando muito mesmo a necessidade de terem creches, tanto no aspecto para as mulheres, né, porque para as mulheres possam trabalhar, para que as mulheres possam ter onde deixar os seus filhos, quanto também no aspecto da educação, né, do impacto da educação dentro disso. E a gente tem pautado que a gente não precisa, para além de necessidade de creches, a gente necessita de creches em tempo integral, das creches que elas funcionam em 24 horas, para que as mulheres elas consigam, inclusive, mulheres que trabalham no período noturno, que elas consigam ter com quem deixar as crianças, sabe? E aí, a gente pensar e organizar dentro desse aspecto, a gente refletir de que maneira que é colocado dentro da sociedade que a gente está vivendo, de que maneira que a gente consegue pensar nisso, inclusive de compartilhar as responsabilidades, não só dentro de casa, mas fora desse espaço, da gente conseguir refletir sobre como muitas vezes eu tenho amigas, várias amigas mães, que falam, eu me tornei mãe e parece que eu parei até mesmo de ter vida social. Da gente pensar nessa rede de apoio, para além desse espaço da mulher precisar trabalhar, fazer outras coisas, a mulher conseguir ter vida social além disso. Da mulher se permitir, inclusive, esse espaço de, além de ser mãe, ela continua sendo uma mulher. Ela consiga estar em outros espaços, ela conseguir estar em outros lugares, ela conseguir desenvolver outras tarefas. E para isso é extremamente importante. Assim, eu deixo muito para o debate, mas eu queria fazer as contribuições dentro desses aspectos, sobre os direitos das crianças, sobre os direitos dessas mulheres, né, que têm uma responsabilidade extremamente grande sobre a educação, sobre o cuidado dessas crianças, mas também como muitas vezes, por essa falta de rede de apoio, elas abdicam dos seus próprios direitos, dos seus próprios espaços, para poder se responsabilizar inteiramente, porque acaba sobrecarregando, né, a responsabilidade para essas mulheres, quanto também o papel do Estado dentro disso, porque aí existe, né, esse papel da comunidade, da família, dos amigos e tudo, mas também esse espaço dado de responsabilização, para que essas crianças elas consigam ter creche em tempo integral, consigam ter atendimento socioeducativo, porque eu acho que isso, inclusive, ajuda dentro desse processo. A gente fazia um debate, eu trabalhava até então coordenando o núcleo de juventude, e era basicamente fazendo palestra nas escolas, falando sobre igualdade de gênero, falando sobre direitos. E assim, por diversas vezes eu via relatos de crianças de 6 anos falavam como era a realidade dentro de casa. Eu vi criança de 6 anos falando assim, olha, tia, se eu pudesse, eu dizia pra minha mãe largar meu pai. E ela só não larga porque ela não sabe como é que ela faz com a gente. Porque a gente não tem com que a gente ficar, porque a gente fica aqui na escola. E aí meu irmão pequeno, imagina, você vai lá dentro de uma escola, você vê uma criança de 6 anos de idade falando uma situação como essa, assim. E eu acho que isso entra dentro do papel do Estado disso também, de como é que a gente consegue dialogar com as mulheres, porque, inclusive, desconstruir a ideia de que a maternidade, a responsabilidade em relação a isso é só das mulheres, de garantir essas creches, garantir espaços, da gente conseguir pensar na gestão de tempo dessas mulheres, porque pensar na gestão de tempo é extremamente necessário dessa mulher que ela trabalha, estuda, ela chega em casa 10 horas da noite, tem que deixar tudo pronto para outro dia, para saber como é que funciona. Então, uma série de debates que eles são muito interligados, né? Então, você, inclusive, não consegue, acho que a Suzana falou isso de maneira muito bem, assim, que você não consegue deslinkar. Muitas vezes, embora seja necessário, onde é que estão os espaços das mulheres e das crianças? E eu acho, inclusive, esse meu som foi totalmente bom, gente, me avisem. Eu vou continuar aqui no debate, perguntas, outros espaços, se eu puder contribuir. Eu peço desculpa, porque a qualidade hoje não está ideal, mas estou aqui acompanhando também. Josi, obrigada. Eu acho que, né, tu começa
articulando tua fala com a fala da Suzana e complementando, e aí nesse final tu traz vários elementos também para o nosso debate, papel do Estado, essa questão da gestão do tempo, acho que a gente pode retomar com certeza por aí. Eu já formulei umas 2 perguntas aqui. O teu som no começo não estava límpido, e agora no final ele ficou, né? As tuas últimas frases ele ficou límpido, mas ele vinha com um chiadinho, tá? E aí qualquer coisa, né, a gente fala pro grupo que está nos acompanhando, que está nos assistindo, qualquer dúvida, retomar com as questões, tá? Para te poder complementar e esclarecer qualquer coisa que tenha falado e não tenha ficado claro. Mas deu para acompanhar, tá? Muito obrigada. Eu queria passar para a professora Amada, sem demoras, né? A gente está muito ansioso por ouvi-la, pesquisadora, estudiosa da área, né? 3 filhos pequenos, carreira solo nessa criação, educação, alimentação, né? Historiadora, mestranda, então temos aí uma ativista da pauta. Por favor, seja bem-vinda. Seu microfone ainda está desligado. Boa noite. Primeiro, gostaria muito de agradecer o convite, né, da Frente Nordeste Criança. Tive que dar uma saidinha aqui por conta das crianças, né, que estamos fazendo um rolê aqui da rede de apoio, né, e falo de um lugar privilegiado, né, de uma mulher branca, de uma mulher não periférica, né? E aí traz alguns recortes sociais importantes que contribuem para que eu tenha uma rede de apoio e que isso me faz toda a diferença no processo de emancipação da mulher, que você colocou lá nas perguntas, né? Ter rede de apoio, eu geralmente digo que rede de apoio é vida, é ter vida. Então, você fica mais fácil de estudar, fica mais fácil de trabalhar, fica menos peso para você atuar, né? As pessoas querem tanto, existe esse movimento de querer que as mulheres estejam na vida pública, né? Existe essa luta que é uma luta feminista, que os direitos da mulher, como as colegas colocaram muito bem, ele perpassa também por direitos das crianças, né? A mulher, para sair ao trabalho, ela precisa ter essa rede de apoio, e essa rede de apoio, para ser democrática, ela tem que ser para todas, né? Para as mulheres negras, para as mulheres periféricas, principalmente, né? Para as mulheres que socialmente estão vulneráveis. Então, essa minha vivência, que é também, como as meninas colocaram, é uma vivência muito, muito comum. Eu sou mãe solo de 3, meus filhos são de pais diferentes, eles têm diferença de idade. Eu tenho uma bebê, mas os outros já são maiores. Eu tenho um menino de 19 e uma menina de 11. Mas eu tenho um bebê. E eu percebi que a história se repete, né? Que eu sou mãe solo de 3. Então, são pais diferentes, mas a mesma história, né? E aí você vê como, culturalmente, os homens, eles não são socializados para o cuidado, né? E aí eu acho que é muito pertinente a gente debater essa questão, né? Porque a gente precisa que os homens ocupem os seus lugares também, né? Eu me sinto, de fato, mesmo com toda a condição de privilégio que eu tenho, eu me sinto muito oprimida por essa condição de arcar com a responsabilidade do cuidado, principalmente, de forma muito solitária, muito sozinha, né? E eu acho que as políticas públicas, elas, nesse ponto, ela vem muito a cair como uma luva para a gente institucionalizar essa rede de apoio, né? Como a Josi colocou, a creche é de fundamental importância para uma mãe
periférica, para que ela tenha a liberdade de decidir se ela fica ou sai da relação, para que ela tenha a liberdade de decidir se ela fica dentro de casa, trabalhando em casa, ou se ela vai trabalhar fora, né? Se ela tem a creche e tem onde deixar as crianças, ela consegue decidir muitas coisas de sua própria vida, né? E aí eu acho que o Estado é importantíssimo nesse ponto. Um outro ponto é justamente de trazer os homens para o cuidado a gente fica muito só nessa responsabilidade, e eu sonho com um mundo em que os homens, eles sejam socializados para o cuidado, em que eles tomem, porque é humana, é uma condição humana do cuidado, e eu desejo que eles tomem posse dessa, até como a Suzana disse, pela potência desse encontro. Esse encontro é muito potente e nós temos que compartilhar das responsabilidades, né? E aí eu pesquiso sobre políticas públicas direcionadas às mulheres, às alunas acadêmicas, porque eu venho do lugar de mestranda, né? E eu tive muitas dificuldades de fazer o mestrado tendo uma filha bebê, por exemplo. E eu não me senti acolhida na universidade, como a Suzana colocou. Parece que a nossa maternidade ela precisa ser escondida, né? Os nossos filhos precisam estar fora da vida pública, porque a sociedade não está preparada para lidar com crianças, né? E a gente essa sociedade precisa entender que as crianças existem, que elas precisam ser acolhidas e que as mães, elas têm especificidades que precisam também ser acolhidas, né? Então, assim, a gente institucionalmente precisa de ações direcionadas. A gente na universidade, por exemplo, não temos... Algumas universidades já têm bolsas direcionadas para mães, né? Pós-graduandas, elas ganham uma pontuação a mais, né? Uma mãe com seu bebê não pode andar no ônibus institucional da universidade. Então, isso são coisas que dificultam, né? Eu mesma fui barrada numa aula de campo, porque eu tinha que levar minha bebê, que na época amamentava, né? Então, ela não podia andar no ônibus da universidade. E uma outra questão, assim, que eu acho importante é a questão da parentalidade, né? A gente precisa acabar com esse discurso machista e culturalmente enraizado na nossa sociedade, de que quem pariu mateu que balance, né? Mas a gente não pode balançar só, porque essas crianças, elas estão inseridas numa família, ela tem parentes, né? Elas estão inseridas numa sociedade, num Estado, elas são cidadãos, elas também têm que ter seus direitos resguardados. E através das políticas a gente vai ter os direitos resguardados, e através do debate da parentalidade a gente vai poder compartilhar essas crianças para que a mãe não fique sozinha, porque no final é a mãe que fica lá na hora do cuidado, na hora da responsabilidade. Então, eu venho também debatendo muito isso, né? Da responsabilização da família, dos parentes, da gente, geralmente as redes de apoio são formadas de parentes, por isso que nessa época da pandemia foi tão difícil, porque a gente tinha os idosos que geralmente ficam com as crianças porque são aposentados, e aí a gente não podia estar com as crianças, com esse contato com os idosos, né? Muitas mães trabalhando, muitas estudantes de mestrado fazendo sua dissertação com as crianças, e sendo mãe solo, aí foi enlouquecedor, tem sido, né? E muito difícil, até de fazer uma live, porque ela fica aqui, mamãe, né? E eu acho importantíssimo que a gente traga essa, sabe, rede de apoio é fundamental para as mulheres mães no processo de emancipação, né? Até porque não vai dar para trabalhar com a demanda da criança, e é preciso que a criança também esteja assistida de forma confortável, né? De forma que seja favorável para o desenvolvimento dela. Então, eu acho que essas coisas são
bem interessante. Tem algumas universidades do Rio de Janeiro que já fazem esse trabalho de políticas públicas direcionadas às mestrandas, né, às doutorandas, as alunas conseguem uma bolsa, tem prioridade nas bolsas, existem um voucher creche, né, algumas universidades já têm as creches aqui no meu, mas as vagas ainda são poucas, né, e muitas vezes tem que ser disputados com toda a comunidade, então isso precisa ser ampliado para que, de fato, as mulheres mães possam ocupar os espaços públicos, né, com suas crianças, quando forem necessário, né, para que não estejam ouvindo frases opressivas, né, que também isso diminui muito a nossa vontade de estar, né, eu passei por isso, né, de dizer assim, ela tem um filho para cada evento da faculdade, né, eu disse, e aí faltava levar um, eu vou levar o outro agora no próximo evento. Então, a gente precisa estar, eu não abro mão de estar nos locais e de fazer todos os momentos. Eu passei no primeiro concurso com uma criança com 1 ano, no segundo concurso, o meu outro filho tinha 1 ano, e no mestrado, minha filha tinha 1 ano. Então, assim, mesmo com bebês, eu não abro mão de estar, de trilhar o caminho, né? Mas eu também não nego que tem uma condição privilegiada. Então, isso é importante, né? A Simone Diniz traz essa questão das hierarquias maternas, né? O quanto essa construção social, né? Por exemplo, a mãe solo, ela já sofre uma opressão diferente de uma mãe que tem um companheiro, né? Uma mãe lésbica, ela sofre um preconceito diferente de uma... E uma mãe de três pais diferentes, ela sofre uma outra tipo de opressão, né? E a gente precisa desconstruir isso e afirmar sempre que nosso espaço, nós não vamos abrir mão de estar neles, né? Então, essa é a minha contribuição, vou esperar para as perguntas e aí a gente pode trazer outras coisas. Muito obrigada pela tua contribuição. Tu desligaste o microfone e eu ia te perguntar o nome da tua filha, que eu citei o Francisco, né? E ela está aí, né? Como o Francisco estava no dia que a Suzana ia dar palestra, ela quer participar conosco, né? Ela quer ser vista, ela quer ser incluída. A gente está falando dela e ela está ali, né? Nesse processo de querer dialogar conosco. Vai para os congressos, vai para os congressos, fez parte da qualificação e está esperando a defesa. É isso, Ária. Força para as duas. Obrigada por tua partilha, né? Pela partilha de vocês das experiências, dos estudos, né? Das ações coletivas. Eu tenho questões, né, que já são colocadas pela própria frente, mas eu queria, né, voltar um pouquinho nas falas e dizer como a fala da Suzana se articula e também a Madhav complementa nessa questão da universidade, né? O lugar, e aí uma questão para vocês, o lugar da universidade nessa rede de apoio. A Josi é estudante de graduação, é do movimento estudantil, uma líder estudantil, né? Então a gente tem uma líder estudantil, uma mulher líder estudantil negra que mobiliza, que está na frente de uma união, né? Tem uma professora universitária, tem uma mestranda, né? Uma outra professora universitária, então a gente está ocupando também, né? A nossa rede de apoio deveria passar pelas universidades, né? Principalmente pelas universidades públicas, e a universidade tendo esse lugar, né, de acolher, receber e garantir o direito das mães, estudantes e trabalhadoras, mas também das crianças, filhas dessas mães. Então, a Madhav fala sobre essa assistência confortável, qualificada, com profissionais bem formadas, que a universidade poderia entrar e garantir, vai um pouco na fala da Josi, e aí também, né, articulando com a fala da Josi sobre o papel do Estado, que a universidade também
assume, também é Estado, também assume papel de Estado, também poderia, nessa ideia da rede de apoio, também cumpriria um papel nessa questão da gestão do tempo, como uma discussão sobre transporte público, mas também mulheres que trabalham e estudam e cuidam de criança, né, terem bolsa, terem um lugar para estudar e um lugar para deixar, né, suas crianças nesse lugar onde ela transita e onde ela fica a maior parte do tempo, também passa, né, por essa concepção de gestão do tempo da mulher. A alimentação já está colocada na universidade. E aí eu queria discutir com a Josi também, quando ela fala sobre a questão das creches, das mulheres trabalhadoras, diurno e noturno, né? A gente fez essa discussão por dentro dos movimentos de educação infantil. Esse debate, ele é um debate, né, antigo nosso, porque é um debate que a gente faz entre colegas feministas, entre professoras educadoras, né, criancistas e criançólogas da pauta da infância, mas também feministas, que as crianças têm vários direitos. Esses direitos das crianças, como de todos os cidadãos, eles são concomitantes. Então, o direito à educação, ele é concomitante ao direito à assistência social, né? Então, o atendimento da criança, da mãe que trabalha no noturno, né, é um direito à assistência social, né? É um direito que a criança tem de ser acolhida enquanto sua mãe trabalha, mas não é um direito igual ao direito à educação em creches e pré-escola, porque são políticas diferenciadas, com financiamentos diferenciados. As crianças, elas têm direito ao atendimento diurno, né, que é quando elas se sentem bem ativas e as suas características e suas especificidades, né, de ser ativa, né, de participação, de desenvolvimento e aprendizagem plena, estão, né, em vigor ou ativados, poderia dizer assim, durante o diurno, e essa criança começa a ter suas necessidades biológicas, né, de descanso, de convívio, também de social, de convívio familiar, né, durante esse noturno. Então, a creche noturna, né, a ideia do atendimento noturno, ele não é um atendimento educacional noturno, né? Então, é essa questão que a gente discute enquanto rede, né, de apoio, então, rede feminista. Eu fui representando o movimento Interforos do Brasil, MIEB, a Brasília, quando havia um projeto de lei, né, na Câmara Federal para implementação da creche noturna. E aí eles iam fazer uma audiência pública, até a deputada Dorinha estava na mesa e tinha uma representante da Secretaria de Estado da Mulher, quando a gente ainda estava num governo democrático, a gente fez essa mesa, eu fui daqui, né, de São Luís para Brasília para fazer esse debate, né, e colocar as implicações para as crianças, né, de passarem, porque uma criança que ela é atendida no noturno, ela não passou o dia dormindo ou quieta, né, para poder, né, estudar ou, né, ter um atendimento educacional. Ela passou o dia ou acompanhando os pais, ou passou o dia em uma creche integral, e ela vai para um terceiro turno junto com essa mãe, né? E aí tem, né, uma vulnerabilidade, uma suscetibilidade dessa criança a uma alienação, né, parenteral, né, e há um debate da importância do convívio comunitário, que é uma comunidade toda precisa educar uma criança. E aí isso vai um pouco nessa questão da discussão da parentalidade, que a Madava traz no final. A partir da fala da Madava, no final, eu fiquei com uma questãozinha que, assim, a rede de apoio, né, ela não é que ela surge, né, mas eu diria assim, ela está ligada, ela tem uma conexão ao abandono paterno, à ausência desse homem, né, filho do patriarcado, às vezes do próprio patriarcado machista, explorado, e dentro dessas concepções da subjetividade do machismo e do patriarcado incorporada, né? Então, como é que vocês poderiam retomar, né, esse debate a partir desses lugares da intersetorialidade,
né, da assistência social, psicologia, educação, mas também do papel da universidade nessa rede de apoio, né, enquanto mulher que está fazendo política, né, que dialoga com adolescentes, que escuta a criança, que discute gênero. Josi, como é que tu via isso nas adolescentes, né? Conversando com as adolescentes, atendendo essas adolescentes, na luta estudantil, as adolescentes, desde muito cedo, elas estão, né, trilhando esse caminho da rede de apoio, ainda falta um processo, né, de construção dessa rede, ela iniciando na adolescência e se consolidando aí na maturidade dessas mulheres, de mulheres, inclusive, idosas. Infelizmente, agora, durante a live, eu recebi uma notícia triste de uma amiga da minha tia, de uma amiga da minha mãe, né, de uma pessoa que foi professora do colégio universitário da UFMA, né, que faleceu de Covid, uma avó, né, de mais de 70 anos, professora Socorro Saucher, que sustentou 2 filhas, netas, né, que fazia carreira solo durante uma trajetória de vida, né, e que agora morre vítima da Covid, sozinha, né, sem poder ser acompanhada no final da sua vida por mulheres que eram suas colegas. E aí, desculpa, mas eu me emocionei porque não tinha como, né, não dizer, né, desse lugar, né, das mulheres que a Suzana diz, né, só de novo, outra vez, sempre, né, e aí dessa solitude que pode começar na infância, passar pela adolescência, nós jovens mulheres, e aí, né, hoje, finalizar a vida, né, na Covid, ainda de maneira só, né, então, queria ouvi-las novamente. Vamos começar de trás para frente? Vamos. Que vai que a minha aqui desperte, né? Aí eu já fui logo. Eu acho muito interessante, assim, a discussão a respeito dessa construção cultural, né? Porque se a gente não quebra os pilares do patriarcado, não muda. Se a gente não debate, não muda. Se a gente não leva essa discussão, se a gente não leva os argumentos, se a gente não leva as demandas, né? É muito difícil mudar né, essa sociedade estruturada no patriarcado. E eu sempre lembro, quando a gente está discutindo essas questões, né, o Silvio Almeida, apesar de debater o racismo, ele traz um conceito que é muito, que assim, eu tenho levado nos debates, né, o racismo, ele precisa desumanizar o outro, né? E aí o Silvio coloca assim que quando você desumaniza o outro, de humano você já não tem nada. Então, essa questão também perpassa do homem perceber de que essa desumanização que ele faz das mulheres e essa desumanização que faz com as crianças, né, tira muito da humanidade deles. E eu acho que converge com essa coisa, com esse debate da Suzana, né, desse encontro potente, né, e que eu sempre fico me questionando assim, como pode o pai não sentir esse desejo de participar do cotidiano da vida, de sentir esse desejo de participar de um aniversário, né? E eu acho que é isso, né? O patriarcado, ele desumaniza os homens. Enquanto eles não perceberem esse processo, eles vão continuar sendo desumanizados, né? Então, mas, por outro lado, como uma boa feminista, eu estou preocupada com minhas opressões primeiro. Então, eu acho que a gente tem que discutir, porque a gente precisa despertar as mulheres, né, para compreender também esse local. Porque se pode doer um homem desumanizado, mas dói 2 vezes mais uma mulher oprimida, né? A gente muitas vezes perceber o machismo nas próprias mulheres,
né? Nas próprias redes de apoio, que muitas vezes ficam para você trabalhar, mas não ficam para você ter um dia de lazer, para você ter um escape, né? Então, a gente ainda precisa também debater essas questões, né, culturais que estão tão entranhadas na nossa sociedade, para tentar reverter, de fato, essa organização tão opressiva com nós mulheres, né? E principalmente com nós mulheres mães, porque todo mundo converge que as mães são muito importantes para a sociedade, que o papel da mãe é fundamental, mas não se valoriza essa maternidade. Então, se a sociedade reconhece que as mães são tão importantes, deveriam apoiar, né? Deveria se ter um outro olhar de apoio, de acolhimento, né? Se a gente, como a Josi falou, essa questão da mãe trabalhar fora e ela trabalhar em casa e ela deixar as crianças. Então, isso é trabalho não remunerado das mães, né? E isso é uma coisa que a gente tem que lidar, né? Que quando a gente pensa em trabalhar, além de a gente ganhar menos, né? A gente ainda tem o menos do que a gente, se não tiver uma rede de apoio institucionalizada pelo Estado ali, a gente vai ter que ir para a parte privada e vai ter que deixar essa criança com alguém se a gente trabalhar, e isso já onera, né, a nossa condição. Então, eu acho que quanto mais debate, né, que seja a primeira de muitas lives, porque a gente precisa que essa transformação social ocorra rápido, porque nós estamos sobrecarregados há muito tempo e precisamos sair um pouco desse local. Obrigada, querida. A gente volta para você se despedir. Josi, querida. Olha, falando tanta coisa, foi falando tanta coisa que eu fiquei pensando, assim, foi passando um filme na minha cabeça, sabe? Eu coordenei o DCE da UFMA, né, da Universidade Federal do Maranhão. E eu lembro que numa das eleições de reitoria, o debate central da eleição da reitoria, na última, antes dessa que teve agora, era justamente a construção de creche dentro da universidade. E aí não se pensava, inclusive, em qual espaço dentro da universidade seria feita essa creche. Porque o espaço que estava reservado para a creche na universidade ficava embaixo de uma antena de TV, uma antena de rádio, na verdade. E aí foi pensado o debate, que maneira seriam feito. O que a gente conseguiu na época foi ali com... Cortou o som. Josi? A Josi cortou o som, bloqueou. A gente pode passar para a Suzana e depois ela volta? Pode ser. Vou esperar um pouquinho, ela não voltou. Deixa eu ver aqui o que tem no nosso chat. Suzana, por favor. Nossa, são muitas coisas, né? Eu acho que, né, a Madhava traz essa discussão da parentalidade, né, que eu acho muito importante, e essa discussão da desumanização, né, verdade, eu concordo plenamente, né, os homens, eles também sofrem, né, pelo machismo, eles também sofrem, né, eles também deixam, muitas vezes, de aprender e se desenvolver como seres humanos mesmo, né. Por isso que eu acho que o feminismo, desse ponto de vista, é uma luta de todos e é uma luta que é das mulheres, é claro, porque elas estão sendo as mais afetadas, né? E é assim, quem está sendo mais afetado é que se organiza para mudar aquilo, né?
Então, são transformações que a luta das mulheres vai possibilitar avanços, né? E que no meu modo de ver, possibilita que a gente tenha uma Sim. humanidade melhor. E que faz parte dessa desumanização, né, em relação à mulher, essa desvalorização do cuidado. Né? Se a gente for ver isso, as pesquisas que se baseiam no trabalho, né, elas mostram o quê? Né, que as profissões que são das mulheres, que são do cuidado, são as profissões menos valorizadas. Por exemplo, na educação, né, a educação infantil, né, as pesquisas mostram que as mulheres, que a maioria são mulheres, né, tanto das professoras como de outros profissionais, como, por exemplo, as auxiliares, que elas têm a maior carga de trabalho dentro da educação e os menores salários, né? Dentro da universidade, até como área de pesquisa, às vezes a gente da educação infantil é subjugado, né? Mas da educação infantil, quer dizer, então assim, né, o cuidado é desvalorizado, né? E quando o cuidado sendo desvalorizado, ele desvaloriza também a mulher, né? Acho que por isso essa questão, né, que eu tenho pensado muito, da importância da valorização do cuidado, né? Quer dizer, é importante, né, tem uma fala, acho que vocês viram, né, daquele rapaz, Jorge Duvier, que é da Porta dos Fundos, né, que ele fala sobre que a gente vive hoje é uma crise do cuidado, né, quer dizer, as pessoas que saem sem máscara estão um pouco preocupadas com os outros, né, ou seja, eu sair de máscara é um cuidado, e ao mesmo tempo, nos dias de hoje, é um posicionamento que é político, né, o cuidado hoje, ele ganhou uma dimensão que é política, né? E acho que todas essas contradições que a gente tem vivido hoje, é hora da gente fortalecer, né? Essa ideia do cuidado, né? A valorização dele para a sociedade humana, para a espécie humana, e que ele ganha hoje um contorno de político também, né? Nesse sentido, a gente que é da educação infantil, a gente valoriza extremamente a creche, né, e a pré-escola, né, como lugar que oferta esse cuidado, né, que a nossa luta para ofertar, né, um cuidado de qualidade para as crianças, né, que preserve, que garanta todos os seus direitos, né, e que as famílias, né, também sejam ouvidas, né, e isso possibilita também, por isso que a creche também é uma luta da mulher, né, porque possibilita que ela atue nos espaços públicos. Eu estava procurando aqui o livro, eu estou com uma montanha de livros aqui do meu lado, mas eu não achei o livro que eu queria, que é o Creche Feminismo. Sim. Né? No Creche, né? E aí eu acho legal olhar para as outras experiências humanas que a gente já teve, né? No sentido de possibilitar a participação da mulher na vida pública, né? Então, eu estava procurando porque eu não lembro o nome da autora, eu não sei se a Fabi vai lembrar, né? Mas no Creche Feminismo tem um artigo que vai falar sobre o feminismo no marxismo, e ela vai falar da experiência na ex-União Soviética, né? E que lá, né, 3 medidas foram tomadas para que as mulheres pudessem, que não são suficientes ainda, é claro, mas que as mulheres pudessem participar mais da vida pública. Uma delas é a creche, a outra era as lavanderias públicas, né, e os restaurantes públicos, né,
porque isso liberava a mulher do trabalho doméstico, né? E aí a gente tem que ter, eu acho que toda a discussão, fazer a discussão, nós mulheres, levar a discussão, né? A gente tem que pensar também que a gente tem que lutar por mudanças concretas, que essas mudanças também vão nos mudando e mudando as pessoas, né? Eu acho que é Ok. Obrigada, Suzana. Novamente, traz questões. Eu acho que essa questão do cuidado com preservação da espécie, né, da creche, do cuidado e educação de forma indissociável como formação humana, humanizadora, né, contra esse processo de desumanização de todos nós, é lutar contra a necropolítica, contra as mulheres, né, que tem uma necropolítica, mas a gente tem uma necropolítica direcionada para deixar as mulheres morrer, né? Então, né, a própria liberação do aborto é uma discussão que passa por aí, né? As mulheres fazem o aborto mesmo, ele não sendo autorizado, mas elas fazem em péssimas condições, né? E há um índice maior de mortalidade para aquelas mulheres negras, pobres, periféricas, que fazem isso das piores formas possíveis, né? E isso leva a um índice de mortalidade ainda maior, ou seja, né, estamos sendo deixadas para morrer de diferentes formas, e esse processo de rede de apoio é uma rede que quer tentar garantir e salvar nossas vidas. A Josi ainda voltou e caiu novamente, a Ana Mello quer dar uma palavrinha com nossa rede, né, para poder falar um pouco da rede da Frente Nordeste Criança, dar alguns recados para quem tem nos acompanhado, mas antes disso, eu queria agradecer muitíssimo a vocês por ter aceitado o convite, né, porque não é um convite para qualquer fala, para uma fala teórica, para uma coisa distante, academicista, é uma fala que passa por dentro de nós, dos nossos afetos, suscetibilidades, subjetividades. Então, vocês expuseram, né, não só pensamentos ideais, posições políticas e ideológicas, mas também, né, suscetibilidades, fragilidades, né, sentimentos, e isso é muito importante para nós, mulheres, isso que nos constitui nesse processo de humanização. Eu queria agradecer muitíssimo, né, e queria já que vocês pudessem dar só um tchauzinho, né, para a gente, esperar a Josi voltar, talvez, para dar um tchau também. Eu teria uma poesia da Conceição Evaristo para ler nesse final, mas primeiro a fala da Ana, tá? E aí, mas primeiro vocês dão tchau, depois a Ana dá o recado, se sobrar um tempo eu leio a poesia. Beijo, queridas, muito, muito obrigada, gratidão pela fala de vocês, por essa noite bonita, afetiva. Agradecer e dizer que o momento político não é fácil principalmente, né, para as minorias que não são tão minorias, as mulheres estão mais vulneráveis do que nunca, do que em nenhum outro governo, né, os povos indígenas, os negros, e por aí vai, mas que a gente precisa, sobretudo, resistir, e resistir com mais afeto. E para isso precisamos estar mais do que nunca juntas. Obrigada. Eu quero agradecer muito o convite que eu aceitei assim antes da live, eu falei até assim, por que eu aceitei? Porque não é exatamente, né, o tema que eu estudo, mas eu tenho me dedicado porque eu acho que é importante demais essa relação aí feminismo e infância, então a gente tem estudado, né, tem feito grupos de estudo, né, e que foi um momento feliz, né, um momento feliz de estar com companheiras aí valorosas, né, de luta aí pela infância, né, então acho que esse é mais um momento, né, e aí bom que a gente conhece pessoas novas, né, não conhecia a Josi, não conhecia a Amada, e agora já conheço, né, já podemos fazer aí, ampliar a nossa rede.
Obrigada, Suzana. Josi, tuas palavras finais, né? O agradecimento já sintetiza tudo. Gente, eu queria pedir desculpa. Melhor que eu comecei a live falando que eu tinha vindo para o lugar com Wi-Fi para garantir que eu não fosse cair, acabei caindo. E num assunto que é muito caro para mim, porque eu falava antes, né? A gente ia entender, inclusive, acho que essa live ela sintetiza bastante coisas que existe tanto algo que eu ia falar, eu acho que é importante aqui, que na falta dessa ausência das políticas públicas que são colocadas, nós mulheres, sobretudo, a gente consegue se organizar para poder ir construindo as nossas redes de apoio. Um exemplo muito claro que a gente tem sobre isso acabam sendo as creches comunitárias, que elas surgem quando uma mulher vendo a situação das outras, vai ali ajudando as outras mulheres da sua rua, do seu bairro, e vai conseguindo ali ajustando para conseguir se ajudar, sabe? Mas que a gente tenha sempre no nosso norte, e eu acho que a Madava, ela trouxe bastante isso no discurso dela. Eu entendo esse espaço que eu estou, que é muito diferente de outros espaços, mas ainda assim, você ser sensível, você enxergar, você entender qual é o espaço que as outras mulheres estão também, e a gente continuar construindo debates, continuar lutando pela melhoria da educação, pela melhoria das políticas públicas para as nossas mulheres, para as nossas crianças, isso é essencial. Sabe, eu acho que essa live de hoje, que inclusive a gente conseguiu aqui ter mulheres de diferentes estados, de diferentes espaços, que estão, embora que estejam ali na universidade, embora tenham a ver com o tema de mulheres, de crianças, tudo, mas a gente consegue ver como esse tema é amplo e que, assim, um desejo que eu tenho tido nesse período, muito vendo como é que acontece a construção, que faz parecer que são problemas só das mulheres, faz parecer que são problemas só nossos. Eu trabalho com criança, trabalho com mulheres, mas eu não sou mãe. Então, inclusive, muitas das coisas que eu falo, como eu falei, né, profissionais, da militância e tudo, mas de eu pensar que, por exemplo, dentro do meu relacionamento, quando penso em ter filho, a preocupação de como é que vai ser, como é que eu vou construir uma carreira, de que maneira que eu vou conseguir da educação, de que maneira que a gente vai conseguir construir tudo isso, acaba sobrecarregando só a gente. Somos nós que parece que a gente fica pensando como é que vai ser, como é que vai pensar, como é que vai organizar. E a gente precisa avançar essa etapa. A gente precisa, eu não sei exatamente quem foi que falou, mas esse papel de educar as crianças, de dar suporte a tudo isso, precisa ser um papel comunitário, um papel coletivo. E a gente precisa cada vez mais, e aí um recado importante, não sei se é porque eu estou nesse olho do furacão desse período eleitoral, mas a gente aproveitar esse espaço para colocar em xeque esse debate. Sabe, essa cobrança mesmo, a gente precisa concretamente de políticas públicas, porque não dá para a gente continuar se virando nos 30 para garantir direitos que são básicos, que são essenciais para a qualidade de vida. Então, eu agradeço muito pelo convite, de novo peço desculpa, mas quero dizer para vocês que eu estava falando com vocês, estava aqui no WhatsApp falando, gente, estou aprendendo várias coisas, falando para as amigas que estão debatendo sobre educação, tudo, estou aprendendo várias coisas super importantes que a gente precisa ter aqui no Norte. A Fabiana falou um negócio aqui de creche que, gente, é isso mesmo, que sabe, de repensar as coisas. Eu acho que essa troca que a gente vai conseguindo se somar e vai aprendendo muita coisa. Então, muito obrigada, estou muito feliz por ter participado. Obrigada a você, no meio da campanha, parar para discutir com a gente, né? A gente sabe como é tentar construir uma candidatura com poucos recursos, né? No coletivo, sendo mulher, jovem, negra. Então, a gente deseja aí, né, vitória nessa empreitada. Mas eu queria, antes de passar para a Ana, dizer que várias mulheres que nos acompanham mandaram saudações a vocês, compartilhando com vocês das lutas, dos desafios, né, de levar os filhos para as universidades, de estudar, de trabalhar, carregando suas crianças pequenas, né, educando, cuidando de forma indissociável, cuidando de si, cuidando do outro, cuidando do mundo, da espécie.
né? Então, aqui a professora Fernanda Leal, né? A própria Ana, a nossa amiga Sebastiana Nunes, né? Entre outras, a Luciana, a Letícia, que está aqui conosco, Giovana, que já passou, né? A Marisa, então, Viviane Reis, então tem várias mulheres aqui se manifestando nessa luta coletiva, formando, né, essa rede, fortalecendo essa rede, entendendo, né, e ampliando essa rede de apoio entre mulheres, tão essencial para a nossa sobrevivência. Ana, querida, a bola está com você. Gente, muito boa noite para quem chegou depois. Eu quero dizer que é um tema bastante importante. A Fabiana começou, a fala dela me toca muito, porque nós temos que combater essa conjuntura, né, gente? A gente está aqui para isso. Ninguém fica quinta-feira até as 9 horas da noite sem essa intenção, né? Toda essa conjuntura está colocada para todas as mulheres da sociedade, né? Isso é um projeto que eu acho que a Fabiana falou bem, que é um projeto de morte, de destruição de mulheres e de crianças, né? É um projeto de destruição de infâncias, e vocês mostraram aí muito bem, mas eu queria fazer um segundo destaque. Eu acho que em cada momentinho desse, é a 11ª live que a gente faz aqui, teve vários temas importantes. Eu acho que esse, né, Fabiana, sintetiza um pouco as outras 10. Verdade. Né? E nós colocamos meio proposital. Vocês vão ver qual que vai ser a seguinte. É quente também. Mas essa nós estamos construindo, na verdade, contrapontos meio concretos contra esse projeto. Não é contra um presidente maluco, uns filhinhos débil mental, é contra um projeto que é fascista, eu repito, porque é um projeto de poder que vem sendo construído em alguns outros países também, e que a mulher e a criança, ela está num lugar sempre de frente, portanto, de pancada. Hematomas por todos os cantos. É assim que eu um pouco represento. E aí, esses contrapontos que a gente faz conhecendo as infâncias todas. Essa infância que foi colocada aqui hoje são filhas de mulheres que chegaram à universidade. Eu também, tá, gente? Eu não sou protagonista das 40 mulheres trabalhadoras que a Josi colocou, que são arrimos de família, são 40% no Brasil, de mulheres que educam seus filhos sozinhas, sem rede, né, Amadá? Sem rede, sozinhas, tá? 40%. É uma multidão de mulheres, gente. E essas são as minhas parceiras. As mulheres universitárias, Fabiana sabe, eu militei há 43 anos atrás, eu tinha um bebê como você, Suzana, Madá, uma bebê que hoje tem 44 anos, e eu estou lá na primeira passeata dos bebês da Universidade de São Paulo. Virei uma militante, até hoje eu estou nessa. Dirigi creches da universidade e vi o crescimento, gente. A Joyce tem razão, cresceu muito, ampliamos vaga, tudo quanto é faculdade e Universidade Federal tinha uma, fechadas hoje. Fechadas e trocamos por vouchers. Política pública, estatal, como desenhou a Fabiana, mas eu não me engano. Eu acho que a coisa das infâncias, Fabiana, e particularmente o 0 a 3 anos, é uma tarefa intersetorial, cada vez mais. Quando uma moça vem aqui e reivindica creche noturno, desculpa, eu não sou parceira do debate que acha é uma questão da assistência. Eu acho que é uma questão da educação que acumulou muitos saberes, é uma questão da psicologia e da assistência que tinha acumulado nos anos 70 e 80, porque nós não estávamos na educação antes, é uma questão de
toda a militância feminina, porque creche é feminismo. Vocês lembraram do livro? Tem esse aqui que eu gosto de mostrar, Feminismo 99%, é um manifesto que a gente carrega debaixo do braço, que diz o seguinte: eu defendo, Suzana, o feminismo marxista, eu não estou no feminismo liberal, nem culturalista, eu sou feminista marxista. Qual a diferença disso? E eu gosto de deixar claro, tem N opções, porque o feminismo marxista ele vai falar das condições das mulheres, da vida delas. O feminismo marxista vai dizer que a carga mental das mulheres, que tem que planejar o cotidiano das crianças, é uma carga mental que devia de ser nossa e dos homens, nossa e do vizinho, nossa e da sociedade, nossa e da creche, nossa e dos universitários todos. Esse é o feminismo 99%. A gente quer outro modelo de família, gente. Eu sei que vocês querem também. A Madá disse isso, né? Só que a gente tem que pôr as ideias no lugar, no meu ponto de vista. Eu quero reivindicar a creche universitária para toda a população. Eu quero abrir essas vagas. Faz tempo que eu brigo com isso, quem me conhece sabe disso. Eu não acho que uma creche, da USP, tem que ser ocupada e tem que voltar só a estudante. Eu acho, esse é um debate que a gente pode ter, tá, gente? É enorme, é grande, tem muita coisa escrita, mas eu não acho que creche universitária você garante agora aberta se colocar só estudante. Eu não partilho dessa ideia. Eu partilho da ideia, assim, que eu ponho a favela do lado da USP para dentro da creche universitária e eu vou ter ali pesquisa da vida como ela é. A vida como ela é das mulheres negras, pretas, é sozinha, gente. É o que a Joyce trouxe para nós. É sozinha. Ela precisa de diferentes modos de acolhimento. Muito do que o modelo só único, pensado só por um grupo. Não, tem muita gente pensando creche e modelos de creche e soluções de cuidado e educação para a criança pequena no Brasil e no mundo, não é? Então, eu fecho essa noite muito feliz de ter jovens que vão continuar essa história. Digo para vocês que transformar uma sociedade numa sociedade onde a mulher não vai pensar sozinha a infância. Nós vamos ter muitas gerações, mas a de vocês é muito importante. A minha está terminando, né, gente? Vamos no sentido que a vida é assim, termina e começa. Nós deixamos um legado. Quem lê e sabe disso, nós deixamos. Mas são lutas oscilantes. Quando uma creche universitária chega a atender, como as creches da Universidade de São Paulo, 800 crianças, e passa a atender hoje 150, com 4.000 crianças ganhando voucher, e a gente dizendo, assim, a universidade envelheceu, não dá, e fica 3, 4 no front, levando porrada, é porque a gente não avançou. Sinto muito. A gente precisa de vocês, muito, muito, muitas Madá, muita Suzana, muita Fabiana, por isso que eu tô... Joyce, nem se fala, mulher preta, negra, sozinha, e não é dentro da universidade só, gente, nós somos uma minoria muito pequena. A gente não é protagonista, mas a gente pode escolher a classe que a gente está lutando. A minha eu já escolhi há 30 anos atrás. E é dela que se trata. É dessa coisa que a gente está discutindo aqui na Frente Nordeste Criança. Que contrapontos a gente quer fazer para as mulheres nessa sociedade com essas diferentes infâncias. É isso que eu acho que a gente tem enfrentado na Frente Nordeste Criança. Próxima semana, eu convido vocês e todos que estão nos assistindo a participar do 12º encontro, que nós vamos falar de um ponto que é duro para a mulher também, que é essa comunicação entre religião, educação, religião creche, educadores religião, que muitas vezes a gente carimba e pouco conversa, e quando a gente fala ter escuta, não é teórico, é ter escuta do diferente mesmo. É ouvir uma estética, às vezes, que não entra em mim.
mas que precisa ser ouvido. Então, eu convido para essa comunicação entre escola, religiões, educação, todos vocês que estão aí nos ouvindo, e agradecer para o pessoal que ficou até agora aqui, com paciência, ouvindo, né, Fabiana? A gente, essas moças tão lutadoras, né, tão cheias de energia, para continuar lutando. Então, viva o feminismo 99%. Viva. E viva, no meu ponto de vista, o feminismo marxista. Viva. Conceição Evaristo, Vozes Mulheres, é o nome da poesia. A voz de minha bisavó ecoou criança. Nos porões do navio ecoou lamentos de uma infância perdida. A avó de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa perversos reflexos, perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Por vida, liberdade, companheiras. Obrigada, prazer, boa noite, bom final de semana, força na luta, saúde e vida longa.